Então vamos lá? Bom, uma notícia chamou a atenção aí dos investidores do mundo inteiro. A gente tem um relatório anual que sai do UBS. Esse relatório desse banco de investimento, ele mostra onde que as famílias, né, os family offices ali, que é como os ricos estruturam a sua fortuna, estão investindo. Então é assim, quando você tem dinheiro, bastante dinheiro, mas muito dinheiro mesmo, você normalmente tem uma estrutura chamada Family Office, que é um grupo de pessoas que cuidam ali dos seus investimentos, né? A gente até tem isso na UVP, na consultoria, para patrimônios acima dos 10 milhões de reais. E aí o que acontece? Você tem ali uma equipe multidisciplinar, um cara de renda fixa, um cara de renda variável, um cara de holding, né? Para abrir uma estrutura lá fora, para você não pagar imposto, um offshore, como a gente chama. E você tem diversas estruturas dessa. Uma das coisas mais interessantes da gente observar no mercado é o que os ricos estão fazendo com o dinheiro deles, porque isso pode te mostrar quais são os receios das pessoas que comandam o planeta. Porque você concorda que a opinião de um cara que tem 10 bilhões, né, certamente é diferente da sua. Você tem mais ou menos informação do que ele. Então, quando eles tomam decisão, todo mundo fica atento ali a esses movimentos pra gente entender o que a gente pode fazer. E saiu esse relatório com algumas coisas bem interessantes. Os ricos estão fugindo e buscando renda fixa. E isso tem a ver com alguns motivos que eu vou explicar aqui pra vocês e vou mostrar como é que tá a alocação desses family offices ali. Antes de mais nada, que é um Sardinha Raiz, vai deixar o like na confiança, porque você sabe que o vídeo vai ser bom. Se você não é o Sardinha Raiz ainda, segura a sua mãozinha, considere deixar o seu like ou se inscrever aqui no canal. Se o vídeo te agregar, te trouxer algum conhecimento que você ainda não tinha. Essa é a maior aposta das famílias ricas nos últimos 5 anos em renda fixa, né? O que acontece? Os governos do mundo inteiro, depois da pandemia, injetaram dinheiro na economia e a gente viu um crescimento gigantesco da inflação. Inflação. Quando tem um crescimento da inflação, a gente precisa aumentar a taxa básica de juros dos países, né? Então o Brasil aumentou a taxa Selic, os Estados Unidos aumentou a taxa Selic, não a Selic, né? Mas a Selic equivalente deles. A Europa também aumentou a taxa básica de juros. Então todos os países e os continentes ali, né, os blocos econômicos organizados, estão no momento de aumento da taxa de juros. Se a gente tem um aumento da taxa de juros, significa o seguinte, olha, você tinha um negócio que rendia 8% ao ano ali, ou 10% ao ano. Raul, mas isso é muito pouco. Quando você tem muito dinheiro para investir, você precisa prezar primeiro pela segurança e depois pela rentabilidade. É assim que os ricos fazem, né? O maior medo de uma pessoa que tem muito dinheiro não é deixar de ganhar mais dinheiro ainda, é perder o dinheiro que ela já tem, porque ela já tem dinheiro suficiente para viver o resto da vida. Então ela não precisa mais se preocupar com aumentar o tamanho desse patrimônio. Nesse momento, o que os ricos costumam fazer? Eles tiram de investimentos ali mais arriscados e colocam investimentos menos arriscados. O que é menos arriscado? A renda fixa. Então, quando a gente pega esse detalhamento aqui, né, do Global Family Office Report de 2024, o relatório do Banco de Investimentos do BSI, ele detalha a movimentação de 320 family offices, esses lugares onde são geridas essas fortunas, com um patrimônio líquido médio de 2,6 bilhões de dólares, né? Então, o patrimônio médio dessas famílias de 2,6 bilhões de dólares cada família, totalizando aí 600 bilhões de dólares. Não é dinheiro pequeno, né? É, cara, um PIB de muitos países aí, né? Até mais de um PIB de vários países. Essas empresas privadas que gerem esses recursos, a gente tem aqui uma movimentação interessante. Em média, as famílias destinaram 16% do capital para títulos de renda fixa de mercados desenvolvidos, ou seja, de países desenvolvidos, não países igual ao Brasil em desenvolvimento, não países igual a Rússia ou a Argentina, né? Países realmente já desenvolvidos, Estados Unidos, Alemanha, tarará. Muito acima, né, dos 12% que foram vistos em 2022. É um crescimento bem acelerado, de 4% de diferença, né, daquele período para esse agora. E eles pretendem manter esse patamar ao longo do ano. É uma coisa que todos eles estão demonstrando ali que eles vão manter essas alocações assim. A alocação em bonds de países em desenvolvimento foi de apenas 3% no ano passado. Então, quando a gente fala de bonds, né, títulos de dívida de países emergentes aqui, a gente tem 3% só. Quando eles aumentam, né, essa exposição em títulos de países desenvolvidos, eles estão equilibrando um pouco mais com relação às ações. Já eu mostro como é que ficou a alocação total, tá? E aí, a gente tem outra curiosidade interessante, né? As famílias mais ricas da América Latina, porque aqui a gente tem países em desenvolvimento. Como é que será que os ricos da América Latina estão fazendo? Será que eles fazem do mesmo jeito que os ricos dos países desenvolvidos? E aí não. Quem mais está apostando nessa modalidade são exatamente as famílias ricas da América Latina. 34% dessas famílias ricas estão fazendo isso. Na sequência vem o pessoal do norte da Ásia, 27%, Ásia-Pacífico, 25%, e os Estados Unidos na lanterna, com 7%. Ou seja, quanto mais inseguro é o seu mercado, mais você tende a
buscar a renda fixa como saída. Na contramão da renda fixa, o que perdeu dinheiro? Né? Da onde que tá saindo esse dinheiro que foi entrando na renda fixa? Ele tá saindo do mercado imobiliário, então real estate, né? A gente tem aqui globalmente os investimentos nessa área caindo. Eles estão agora em 10% em 2023, abaixo dos 13% em 2022. Então 3% de diminuição nesse patamar de dinheiro é bastante coisa. Então o preço dos imóveis em algumas regiões começou a cair depois desse boom que tava gigantesco, e aí nessa aqui começou a cair, os ricos já começaram a tirar dinheiro. E aí a UBS também divulga as preocupações, né, desses mais ricos ali. 60% deles estão com um grande receio de um conflito geopolítico que pode acontecer nos próximos 12 meses. Então tá todo mundo com medo de quê? De guerra. Você começou um conflito na Ucrânia, começou essa coisa de Israel, aí começa agora a China a falar, sei lá o que, do Taiwan. Então a gente começa a ter, né, uns riscos crescendo em diversos países do mundo, além dessa escalada dos Estados Unidos e da China, que toda hora eles estão, não dá pra gente chamar de uma guerra fria, mas dá pra dizer que toda hora tem um cutucão do lado e um cutucão do outro, né? Olha, agora o TikTok tem que nacionalizar, senão a gente proíbe o TikTok. Ah, agora a iPhone não vende aqui. Ah, e sei lá o quê. Então fica de um jeito e fica de outro ali. A gente tá vendo uma escalada nessas tensões e os ricos estão com muito medo dessa situação, porque a gente sabe que conflito não é bom pra ninguém, né? Bloqueio do sistema SWIFT, vira aquele caos, a gente não tem um bom desenvolvimento, fora, né, o custo humanitário, que é terrível também, e, cara, afeta não só a economia, como afeta a vida de todo mundo, inclusive dessas famílias mais ricas. Então, apesar de diminuir esse apetite para risco, muitas manchetes, né, lá fora, estavam dando a manchete como se os ricos tivessem saído completamente do mercado de ações. E aqui é bem diferente desse cenário que está sendo dito lá. O peso dessa modalidade na carteira dos mais ricos, ou seja, de ações ali de boas empresas, é de 28%. Continua sendo a maior entre todas as categorias. A maior parte das pessoas mais ricas investem majoritariamente em negócios. Isso aqui faz muito sentido, né? Com mais ou menos dinheiro, porque é o seguinte, aquilo que realmente produz valor e que agrega para a sociedade, que tem crescimento no longo prazo, inevitavelmente são as ações. Você pode até blindar uma parte do seu patrimônio para ter liquidez, porque você já é muito rico, mas não dá para tirar tudo. Quase 80% dos family offices afirmam que vão alocar patrimônio no setor de inteligência artificial generativa até 2027. Todo mundo tá fazendo isso, né? E aí o resultado da Nvidia, que veio muito fora, também puxou muito isso. Além da inteligência artificial, os ricaços aí também estão mirando no setor de saúde, automação e robótica, serviços médicos por meio de tecnologia, eu invisto nisso também, acho bem interessante, segurança e proteção, tecnologia verde, mobilidade inteligente, terapias genéticas, inovação alimentar, entre outros setores com menos importância ali. O relatório também mostra aí que 50% dos family offices mantêm seus investimentos, a maioria dos seus investimentos na América do Norte, né? O maior mercado do mundo, Estados Unidos, depois 27% na Europa Ocidental e 17% na Ásia, Pacífico ou na China, né? A América do Norte e a China são os principais destinos de alocações futuras, todo mundo está começando a aceitar melhor os investimentos na China lá. Quando a gente pega por categoria de investimentos, isso aqui é muito legal, né? Eu vou colocar isso aqui na tela para vocês, que acho que vale a pena da gente dar uma olhada, mas antes de eu mostrar, vou pegar isso aqui também, importante para vocês, se você quiser baixar o relatório, vou deixar o link aqui na descrição, né? Se você quiser baixar esse relatório para você dar uma lida com mais cuidado aí, você só tem que preencher seus dados aqui, Brasil com Z aqui pros garotos, então você coloca seu e-mail e aí eles já te mandam por e-mail esse relatório. Então aqui eu tirei algumas informações, mas esse aqui é o relatório geral para vocês, se você quiser ver, aqui ele vai mostrar como os ricos estão investindo, né, nos mercados, e você vai ver o percentual da carteira que está em caixa ou que está em qualquer outro ativo aqui, então você consegue acompanhar bem isso aqui, e aqui você consegue ver as alocações mais detalhadas, né, então vale a pena você talvez olhar aqui, porque você consegue ver também, consegue ver números mais interessantes aqui, os mercados, né, que eles estão investindo mais, olha que legal, então tá em inglês, é claro, né, por isso que eu dei aqui uma passada por cima para vocês, mas esse é um dos relatórios mais esperados pelo mercado normalmente, e você consegue ver ele aqui. Então tá aqui separadinho para vocês, as alocações na América Latina também, e cara, muito completo o relatório da UBS, acho que ele ajuda qualquer investidor aí que tem interesse em saber como que os ricos alocam, a alocar melhor. Aí a gente tem aqui, em paralelo a essa planilha também, para você ver como é que estão a carteira dos mais ricos agora, né? Então você vê aqui, ações então com 28% da carteira, a maior parte dos investimentos, private equity, que é investimento também em empresas, né? Só que de mercado fechado, não empresas de mercado aberto, então você consegue ver aqui 22% da carteira, você somando um com o outro aí, você vai perceber que metade da carteira dos multibilionários estão em investimentos que a gente considera investimentos de maior risco, é muito interessante, né? Como é que o gerenciamento de carteira é tão diferente, aí sim, renda fixa 19%, um pouco de dinheiro também, 10%, liquidez é muito importante para essas pessoas. Raul, você faz caixa e tal? Eu não faço caixa, porque eu aloco dinheiro todos os meses, ainda eu tô na fase de construção de patrimônio, né? Mas eu entendo que para quem já tá gerindo o patrimônio e precisa do dinheiro para viver, faz sentido ter uma parte em caixa, e outra coisa também é que dá para aproveitar a oportunidade se você tá prevendo uma crise com a gestão de patrimônio desse tamanho, que te machuca muito se você alocar errado, né? Então, real estate aí, que são imóveis, né? Empreendimentos de modo geral, a gente tem 10% da carteira, fundo de hedge 5%, então
o que eles estão usando para proteger o patrimônio, dívida privada 2%, ouro e outros metais 1%, arte e antiguidades, isso aqui, né, sonegaçãozinha de imposto padrão, 1%, commodities 0%, infraestrutura também nada. Então isso aqui é a alocação hoje dos mais ricos, né? Você consegue perceber aí que é muito diferente daquele estereótipo que você tem, né, que os ricos buscariam muito mais a renda fixa e etc. Relativamente baixo o valor em ouro, né? Quase nada para o momento atual, principalmente considerando que os principais bancos centrais do mundo estão comprando ouro e etc. Mas aqui a gente precisa lembrar também que esse aqui são dos investimentos declarados, né? Se a gente fosse analisar os investimentos em offshore, etc., a gente teria números talvez diferentes aqui do que a gente tem nos investimentos oficiais, com toda a certeza. Agora, Raul, primeiro, tem dois convites aqui. Eu tenho uma grande fortuna. Você pode clicar aqui no consultoria especializada e a gente te ajuda a resolver essa grande fortuna, inclusive com Family Office, fazer essa alocação, abrir uma holding, todos esses investimentos que você conheceu aqui e a melhor estrutura do mundo. E outra, não tenho ainda, mas quero construir a minha grande fortuna. Então você pode abrir aí a UVP, clicar no botão Faça sua análise de perfil, responde para mim essas perguntas aqui com honestidade. Eu preciso que você seja honesto nessa condução dessas respostas aqui, que a gente vai te dizer se a escola AUVP é para você. E se você entrar na UVP, você vai aprender a investir no Brasil e no mundo inteirinho. China, Estados Unidos, vai aprender a investir no Japão, em qualquer país do mundo. Um especialista vai te chamar e vai efetuar a sua matrícula aqui. Você aprende a investir diretamente comigo e tira suas dúvidas também diretamente comigo. Lembrando, Raul, entrei na UVP, olha, não foi legal para mim, você falou para mim que era uma coisa, eu entendi outra, não funcionou legal. Não se preocupa, a gente devolve 100% do seu dinheiro depois que você conclui o curso. Então você assiste todas as aulas, né? E falou, Raul, não deu certo para mim. Eu devolvo 100% do seu dinheiro depois da conclusão. E você pode verificar que esse compromisso é verdade, abrindo nosso Reclame Aqui, porque você vai ver que não tem nenhuma reclamação jamais feita sobre isso aqui. Alguém falando, Raul é sacana, não devolve o dinheiro, tá falando que devolve, não devolve. Mais de 18 mil alunos, 37 mil visualizações aqui, verificado aqui, 3 anos de registro, 0 pessoas reclamando que a gente tenha com qualquer comportamento que não condiz aqui com o que a gente promete, tá? Inclusive, eu recomendo, né, que você busque o nome dos meus concorrentes aqui também, porque a maior parte deles tem um nome mais sujo que pau de galinheiro, ou nem coragem de se registrar tem, porque sabe que vai tomar ferro, né? Aí deixa lá só as reclamações sem nem a logo da empresa nem nada, pra poder esconder, ou põe um nome diferente no CNPJ do que põe no nome do negócio. É golpe, né? Então, é bom você pesquisar antes pra depois não entrar em furada aí. Um beijo pra vocês, até amanhã. Estamos de volta aí, plaquinha de 1 milhão de seguidores. Então, obrigado pra vocês, de novo.